Olá, mais um Sexta-feira a 3, uma ideia do António Tadeia, do Luís Sobral e minha. Hoje cabe-me a mim escolher o tema, colocar o tema em cima da mesa, e muito se tem falado na melhoria do futebol português, na forma como podemos melhorar, mas fundamentalmente o aumento de verbas das transmissões televisivas e a questão da centralização, mas o aumento dessas verbas tem sido constantemente colocado em cima da mesa como a solução. E a questão que eu levanto aqui hoje é se essa é a receita suficiente para a estabilidade do futebol profissional português. Eu dou apenas mais alguns tópicos para a nossa discussão. Penso que o exemplo de um país semelhante ao nosso, a nível de população e de dimensão, e mesmo a nível do ranking, que é quem vem perto de nós, que é a Bélgica. A Bélgica, no início deste ano, viu na renovação do seu contrato, viu a redução da verba, em quase um quinto, em 25% do valor global. Portanto, hoje a Bélgica tem um contrato de cerca de 84 milhões de euros. Parece-me a mim que o importante é nós discutirmos e nós percebermos internamente como é que melhoramos a qualidade do produto. Esta semana foi uma má semana para a credibilização do futebol português com o que se passou. Aliás, também poderemos depois abordar isso. Por outro lado, as verbas dos direitos televisivos não são a primeira verba do futebol profissional. Como sabemos, são as verbas da UEFA. Tem uma percentagem superior, normalmente 3, 4 pontos acima nestes últimos anos. Por outro lado, a nossa competição é muito volátil. Vemos o que é que se passa neste momento até com o quarto classificado, mas normalmente é com o quinto classificado. O ano passado o Santa Clara fez o campeonato que fez, não conseguiu impor-se na Liga Conferência. Este ano temos o Gil Vicente, que há 3 anos atrás também foi o Gil Vicente que foi à Liga Conferência. Pelo meio tivemos de facto o Vitória de Guimarães, que conseguiu somar pontos para o ranking, e foi, digamos que a grande prestação de Portugal na terceira competição da UEFA. Também gostaria de abordar se a questão das estruturas acionistas ajuda a melhorar este produto. Já falámos aqui nisto, mas está intimamente ligado. Mas no fundo, no meio disto tudo, eu acho que há aqui uma falta de rigor muito grande. Ou seja, o nosso processo de licenciamento, com o seu braço desportivo, que é a certificação, devia ser muito mais rigoroso. E a ser muito mais rigoroso, criava condições claramente diferentes de melhoria do produto, porque nós temos que ser muito exigentes no produto que queremos, se queremos de facto estar no mercado que neste momento tem uma tendência de redução, que tem que se encontrar novas soluções, e ao mesmo tempo nós próprios não defendemos o nosso produto. E eu lembro apenas que o processo de certificação, por exemplo, a nível da UEFA, a UEFA, para a distribuição das suas verbas, a UEFA coloca uma questão fundamental, que é os clubes têm que estar devidamente preparados no futebol jovem. Ou seja, se não tiverem informação, todas as verbas, mesmo as verbas de solidariedade, que são para os clubes que não estão nas competições europeias, não podem ser atribuídas. Ou seja, há um rigor maior por parte da UEFA, mas como há em várias outras áreas, do que há por parte internamente do nosso regulador. Até este é um tema muito amplo, muito vasto, mas que vos gostava de ouvir, porque de facto eu sou muito crítico em relação ao processo de licenciamento e ao processo de certificação como o braço desportivo do licenciamento, e por outro lado não vejo que seja algum possível aumento das verbas televisivas. E esta semana temos as eleições de um dos grandes clubes portugueses, que no último ato eleitoral bateu o recorde do mundo de associados a votar, em que muita gente que se ouve diz que, de uma forma muito simples, o Benfica não pode estar na centralização, porque tem que receber mais. Ou seja, não há uma visão de olhar para o produto, de olhar para aquilo que nós temos, como é que nós vamos melhorar,
há uma visão claramente de dizer nós queremos mais dinheiro. E é só por ter mais capacidade, ou seja, ter mais, aumentar as receitas, que se vai resolver o problema. E a única via é esta via. Eu não creio que seja, mas gostava de vos ouvir. E antes disso, vocês digam quais são os vossos 2 pequenos temas para abordarmos hoje. Eu se calhar posso agarrar, tu falaste em muitas coisas, o meu pequeno tema é o Vítor Pereira, portanto a saída dele do Wolverhampton parece daqueles casamentos que estão para durar toda a vida e que depois de repente já não duram nada, nem chega à crise dos 7 anos, portanto acaba bem mais cedo. E a lógica, a minha perspectiva, podia-se pegar no tema de várias maneiras, mas a minha era até, e queria ouvir um bocado o Zé sobre isso depois quando chegar à altura, deve ser difícil para um treinador, mas vendo agora, e é sempre mais fácil ver à segunda-feira, não é? O Totobola à segunda-feira, o que ele deveria ter feito era sair na época passada. Portanto, ou seja, como é que tu decides, como é que tu, treinador, decides ficar ou decides sair? Imagino que seja muito difícil, mas em termos de gestão de carreira, são decisões que se souberes tomar, a tua carreira vai para um lado, se não souberes, pode ir para o outro. Mas pronto, este é o meu pequeno tema, pode não ser assim tão pequeno, vamos ver. António. A esse propósito, há um artigo muito interessante esta semana no The Athletic, não sei se leste, que basicamente versa sobre por que razões é que os treinadores decidem aceitar ou rejeitar convites para irem trabalhar. É muito engraçado, porque de facto aquilo que é, e estava na cara, conforme disseste, com as saídas sim, é isso. Sobretudo do Mateus Cunha e do Eito no Rio, que, enfim, a equipa estava muito mais fraca. Bom, o meu tema é pequeno, mas é grande, porque eu acho que é o tema dominante na sociedade, no mundo neste momento, versa sobre a maldade humana, a maldade intrínseca à espécie humana, e à vontade permanente que temos de criar vantagem em todos os momentos. Eu depois vou a concretizar. E o meu pessimismo natural, que quem me conhece sabe que eu sou fundamentalmente um pessimista bem disposto, me leva a considerar que é neste momento impossível de regulamentar e de controlar. Mas já lá vamos depois, mais à frente. Então eu se calhar pegava numa ou duas coisas do Zé. Uma só para tentar... tu disseste uma coisa, Zé, que eu acho que não é exatamente rigorosa para a maior parte dos clubes, que é que as verbas da televisão não são as mais importantes. Estavas a pensar... Não, são as mais importantes. Então vamos corrigir. Vamos ser muito claros. São as mais importantes para os clubes que não estão nas competições principais da UEFA. Ou seja, para esses são... Eu estava a falar... Em geral, na competição. Ou seja, a competição no seu todo, a maior verba é da UEFA, não é muito maior, mas é maior. A seguir vem a dos direitos televisivos. Portanto, a centralização, evidentemente, que tem outro tipo de consequências. Mas sim, fazes bem em corrigir, porque é verdade, é isso. Portanto, para os clubes, para a maior parte dos clubes, ela é quase a única verba. E para mim esse é logo um dos grandes problemas, porque os torna totalmente dependentes, porque eu acho que os torna também preguiçosos, portanto, ao longo do tempo, porque aquele dinheiro tem sido suficiente. A verdade é que, quer dizer, uns descem, outros não, mas a maior parte vai se mantendo com aquele dinheiro. Mas descerão sempre uns e outros não, mesmo que haja 10 vezes. É verdade. Não, sim. Mas, portanto, o que eu queria dizer é, não vês os clubes a desenvolver-se, não vês o estádio melhor, não vês mais adeptos, não vês uma aposta na formação, portanto... É até um bocado triste. Mas não vês uma aposta na formação, Luís, não vês uma aposta na formação, mas não devia haver essa exigência. A exigência não devia ser muito clara para se ter determinado tipo de verba. Se formos avançar para a centralização, é obrigatório ter estas condições. Ou seja, há um conjunto de requisitos que a UEFA, como tu sabes, exige, e que nós em Portugal criamos, digamos que, períodos de carência. Nós criamos períodos de carência. Nós fazemos um regulamento e depois criamos um período de carência de um ano. E a seguir aumentamos o período de carência para outro ano. E, portanto, temos esse tipo de questões que são... Sim. Nós já falámos aqui, sem querer chatear o Casa Pia, que não é nada isso, mas há clubes que jogam a 100 km, que isso é impensável. Pronto, a história do clube, que eu nem sei bem como é que se diz o nome, se é o AFS, se é o AF,
Chegamos a Os isto. Aves de Futebol SAD, a AFS. Tens um clube em que, se perguntares a 10 pessoas, há 12 maneiras diferentes de dizer o nome. Portanto, Luís, e com uma nuance muito engraçada, porque eu ainda agora, esta semana, o AFS, ou AVS, ou o que quiserem chamar, recuperou o Carlos Pong, que já tinham ido buscar o Ruben Semedo, que estava desempregado, sim. E agora foram buscar o Carlos Pong, que também estava desempregado. E o que tem piada no meio disto tudo é que o Carlos Pong já tinha jogado no Clube Desportivo das Aves. E por toda a gente foi assumido que era um regresso. Quando não há regresso nenhum, porque aquilo que nos dizem é que este clube não tem nada a ver com o outro. Este clube era assado do Vila Franquense. Há um regresso ao estádio, não é? Se calhar era Sim, isso. sim. Se calhar o regresso ao mesmo restaurante onde comia, pronto, esse tipo ou à de Vila das Aves. Isso, exato. Pronto. Ou seja, tens uma série de clubes, eu ao contrário do António, eu não sou por natureza um pessimista, sou até mais para o lado do otimista, e portanto custa-me até falar nestas coisas. Eu preferia falar no Gil Vicente a fazer uma época incrível e como é que está a falar, e havemos de falar com mais detalhe. Portanto, nunca esquecer que também há coisas boas. Famalicão é um ótimo exemplo. Já não acho Santa Clara mesmo ainda, já não acho, para mim já não é o tipo de projeto que eu acho que faz, eu ia dizer faz sentido, mas não tenho esse direito. Não é aquilo que eu acho que é bom para o futebol português. Mas percebo também os constrangimentos na ilha, se cá não tens tantas pessoas, tantos jogadores nascidos lá, é difícil levar os jogadores para lá, pronto, essas coisas, percebo isso tudo. Mas, portanto, chegando aqui para esses clubes é fundamental o dinheiro. O que se passou na televisão, o que se passou na Bélgica esta semana é que a notícia foi a DAZN pagou. Portanto, a notícia foi a DAZN pagou a prestação. Portanto, quando chegamos a isto, nós percebemos em que ponto é que eles estavam. Porque havia o risco de não pagar, de ter lá uma cláusula, podia assinar uma cláusula e podia ir à vida deles, que no fundo foi já um bocadinho o que aconteceu. Ainda mantém esse risco. Sim, o risco existe, mas cada dia que passa é um dia a mais. É um dia em que tu recebes. E estamos assim. Portanto, a Bélgica... E qual era o drama? Ao contrário dos franceses, que se prepararam no início da época para isso e, portanto, venderam os jogadores que tinham. E, portanto, fizeram o dinheiro no mercado que precisavam de fazer com a televisão. Os belgas iriam levar com a tempestade no meio do campeonato. E, de repente, tens contas para pagar, logo dos jogadores que tu compraste, os ordenados, a conta da luz, e estavas a contar com aquele dinheiro, e, de repente, aquele dinheiro pode não existir. Portanto, esse é um dos problemas do... Não é a primeira vez que isto acontece, portanto, vamos lá ver, já houve empresas grandes que compraram direitos de competições e depois foram à falência, portanto, isto acontece. Foram à falência, não é o caso da DAZN, mas que incumpriram ou de alguma maneira mudaram de ideias ou aconteceu qualquer desgraça. Isto pode acontecer. O que aconteceu em França e que pode acontecer na Bélgica não é a primeira vez. Mas devia fazer pensar aos clubes que eles precisam de ser mais sólidos nas outras coisas todas que não desenvolveram neste tempo. E agora lanço-te um desafio. Pensar aos clubes é assim. Com as estruturas acionistas que se pretendem fazer, esta semana a Inglaterra reforçou-se e já está a funcionar o novo regulador. O novo regulador já está a funcionar em Londres e tem uma sucursal em Manchester. Portanto, os ingleses já avançaram de forma clara para um novo modelo com um regulador independente. E nós estamos aqui em Portugal a não avançarmos com isso, e estas estruturas acionistas não reforçam tudo isso que tu estás a dizer. Não há a possibilidade de... Eu não tenho nada a perder, ou seja, eu estou de passagem, eu não tenho grande interesse, nem grande nem pequeno. O meu interesse não é o desenvolvimento da competição interna. O meu interesse é conseguir que passem por aqui os jogadores para chegarem a um clube que eu tenho na minha hierarquia de top. Já discutimos aqui em parte isso. Isso é limitador, isso é muito limitador e muito condicionante do que nós pretendemos para as nossas competições, digo eu. Sim, concordo contigo. Eu acho que a aposta maior dos clubes deveria ser seguramente na formação, porque sem formação tu não vais conseguir entrar no mercado de venda dos jogadores, que é onde está o dinheiro, e portanto percebe-se todos os anos que os clubes mais pequenos não entram aí.
nem sequer conseguem vender aos clubes maiores portugueses. Portanto, também é um problema que nós temos. Portanto, não existe um mercado interno e, portanto, isso limita logo a partida ao dinheiro. Portanto, claramente na formação, claramente na relação comercial com os teus adeptos, e isso depois acho que vai entroncar um bocado no que o António há de falar a seguir. Portanto, eu aí não desenvolvia já. Mas, portanto, para mim, tentar responder diretamente à tua pergunta, sim, é um erro estares a pensar como estamos a pensar. Nós somos infelizmente desse tempo, do tempo em que o Benfica fez um acordo com a RTP para ir buscar o Futre e da confusão toda que isso deu. Portanto, nessa altura o que se pensava é que o dinheiro da televisão, meu Deus, aquilo ia mudar tudo e nunca mais havia problema nenhum. E, portanto, já passou o tempo suficiente para nós percebermos que o dinheiro da televisão não muda tudo e é mentira que nunca mais haja problema nenhum. Pelo contrário, os problemas existem sempre. Sim, os problemas sucedem-se, não é? Sim, os problemas sucedem-se. E, portanto, teres apenas uma fonte de receita, toda a gente percebe minimamente de economia e de finanças e de gestão, percebe que é um erro. Se só tiveres um cliente, é melhor ter 4 clientes e receberes o mesmo que recebes de um. Portanto, a lógica dos clubes para mim devia ser exatamente a mesma. Aqueles que dependem 80% da televisão estão na situação em que estão em alto risco de coisa correr mal amanhã. Uhum. Olha, deixa-me dizer 2 ou 3 coisas sobre esse tema, sendo que a primeira é para dizer que a Bélgica, apesar de tudo, neste momento é um exemplo de boas práticas. E tanto é um exemplo de boas práticas, porque as pessoas ainda não estão bem preparadas para aquilo que vai acontecer, mas no início da próxima época, a Bélgica vai ser 6ª classificada no ranking da UEFA há 5 anos, suceda aquilo que suceder daqui para a frente. Porque, vamos lá ver, todos os anos há um ranking, não é? Que vai sendo atualizado com os resultados e nós tomamos muita atenção àquilo. O Sporting empatou, o Benfica perdeu ou ganhou, ainda não sabemos. Estamos a gravar ainda antes do Benfica Leverkusen, mas... e o que é que fizeram os neerlandeses? O que é que fizeram os belgas? Bom, a questão é que todos os anos, quando chega ao fim da época, a época menos 5 vai de vela, não é? Para poder entrar a época que vai começar na próxima época. E na época menos 5, tanto Portugal como os Países Baixos fizeram pontuações boas, muito boas. Muito boas o caso dos Países Baixos, relativamente boa o caso de Portugal, péssimo ao caso da Bélgica, o que quer dizer que a Bélgica vai perder muito poucos pontos face àquilo que nós vamos perder e que os Países Baixos vão perder. Portanto, na próxima época, estamos a falar de 26-27, que é a temporada após a qual se vão definir as vagas para as competições europeias de 28-29, os belgas estão em 6º lugar e estão a meter 2 equipas na Liga dos Campeões. Nós vamos manter o 7º e são os Países Baixos que vão passar para o 8º. E disto não depende se o Benfica ganha, se o Sporting ganha. Não é igual, é relativamente igual, não haverá grande diferença. Tamanha é a diferença que se verificou nessa época menos 5. Segunda questão. Segunda questão, ainda para ir àquilo que o Luís disse, que os problemas vão se sucedendo, vão sendo outros problemas. E um dos grandes problemas hoje passa, de facto, no futebol, quando falamos em verbas de televisão, pelo combate à pirataria e pela sensibilização, lá está, tendo em conta aquilo que é a maldade humana e eu hoje estou muito para aqui virado, e a tentação da espécie em criar vantagem, que é, somos todos incorrigíveis, e se pudermos enganar o próximo, enganamos, e a propensão que há para a pirataria, não é? Porque o grande desafio que se coloca à frente dos clubes neste momento em termos de receitas televisivas já não é tanto perceber como é que se vai fazer a chave de distribuição, se entramos em lógicas de centralização ou não centralização, se aumentamos ou não aumentamos a receita, é perceber como é que se impede que as pessoas vejam de borla aquilo que é um produto que o futebol quer que seja pago. Porque depois as pessoas estão lá em casa, não, eu pagar para isso era o que faltava. Mas depois, mas o meu clube tem que receber mais do que os outros, porque o meu clube... Espera lá, aqui nós paramos um bocadinho para pensar no que é que estamos a dizer, não é? Não paramos, estamos sempre naquela... Lá está, queremos tirar vantagem. Por fim,
O licenciamento. Eu acho que esse é o aspecto fundamental quando se fala de futebol profissional. Eu ando a falar do licenciamento há décadas. E aqui há uns anos valentes, eu ainda escrevia nos jornais, portanto já foi, tem que ter sido há muito, muito tempo. Era eu uma criança, quase. Aquilo que me passou pela cabeça foi que não deveriam ser admitidas nas competições profissionais, ou no topo da pirâmide da competição profissional, equipas que não tenham gente para as ver. Agora, eu acho que há uma série de condições que são básicas e que nós devemos bater-nos para que elas sejam fundamentais para ter uma equipa na Primeira Liga. A primeira, e o Luís falou aí há bocado no caso do Casa Pia, parece-me que é fundamental, tem que ter um estádio. Tem que ter um estádio onde possa fixar um conjunto de adeptos. Esta semana nós tivemos essa aberração, por acaso o jogo até teve 8 golos, o Estrela da Amadora ganhou 5-3 ao Casa Pia. São duas equipas ali daquele eixo São 5 ocidental minutos. de Lisboa, a 5 5 minutos de distância uma da outra, e foram jogar a Rio Maior. É o IC19. Resultado, estavam 1.214 pessoas no estádio em Rio Maior para ver o jogo. E nós dizemos assim, mas isto é catastrófico, estamos a falar de um campeonato de topo em Portugal, de um jogo com 8 golos, é aquilo. Mas será assim tão catastrófico? Será que é assim tão mau? Rio Ave Estoril foi ganhar a Vila do Conde, 2.039 pessoas. Enfim, o jogo já foi, final da tarde, aquilo já se sabe, já era escuro, mudou para o horário de inverno. Vila do Conde é um estádio lixado, com o vento, com a chuva, não... Muito bem. Choupana, Nacional Famalicão, sábado às 15h30. Querem melhor programa do que isto? 1.882 espectadores para ver uma das melhores equipas do campeonato, que é o Famalicão, o Nacional, que é uma equipa que joga bem, eu gosto de ver jogar. 1.882 espectadores. Se calhar isto é o novo normal, não é? Temos que nos habituar a isto. Mas, ainda assim, eu acho que deve ser feita uma tentativa de perceber o que é o mínimo exigível para a competição profissional em Portugal. Até porque dá mau canal, não é? Nós sabemos que meter um jogo na televisão a mostrar bancadas vazias, ou às vezes, no que é o caso em Vila do Conde, nem bancada, porque se mostra lá o outro lado e aquilo é um breu. Quando são jogos à noite é um breu total, porque as câmaras estão na bancada central e do outro lado não há nada, só há escuro. É má televisão. Se é má televisão, nós não podemos depois estar à espera de receber muito dinheiro porque estamos a proporcionar um mau espetáculo de televisão. Há uma série de condições que eu acho que são fundamentais para entrarmos no licenciamento. Uma delas, já o disse, é ter um estádio. Outra delas é ter uma taxa de ocupação média razoável desse estádio. E temos que definir o que é o razoável. Há coisas que já existem, creio eu, mas vocês serão melhores do que eu para falar sobre elas. Ter uma equipa feminina, ter equipas nos escalões jovens. Agora, eu acho é que temos que ser de facto, e nisso concordo a 1000% com o Zé, temos que ser muito mais exigentes em termos de condições de licenciamento, não é? E dizem-me assim, mas isso é injusto. Se eu agora, de repente, com vocês, monto aqui o Estrelas da Avenida Futebol Clube e conseguirmos no campo a promoção à divisão de topo, não temos estádio, não temos adeptos, não pagamos aos jogadores, não cumprimos as obrigações com o fisco, mas ganhámos, portanto estamos lá. Eu acho que isso não pode ser assim, de facto. Tu referiste o caso da Bélgica, que foi o exemplo inicial que eu dei. A Bélgica é muito mais exigente. A Bélgica, inclusivamente, digamos que arrisca mais. Eu também sou um otimista por natureza, não sou um pessimista, não é? Não sou um pessimista. Sou otimista. A Bélgica, inclusivamente, arriscou ao longo destes anos em quadro competitivo diferente, em modelos de competição diferentes. E não quer dizer que o anterior fosse melhor ou este é melhor, não. Eles discutem as coisas para melhorar a sua oferta. Não só interna, mas para terem maior competitividade entre os seus clubes. E, portanto, foi aí que eles foram atrás disso. E nós andamos há anos a discutir isto, mas nunca temos uma solução diferente. Mesmo que a solução não seja... Porque não há soluções ideais. Quando pensas numa competição, ninguém tem uma solução ideal. Temos soluções que são melhores que outras,
temos que criar condições para potenciar aquilo que temos, mas as competições também são vivas e, portanto, isto tudo é evolutivo. Eu lembro-me agora, não falando no futebol profissional, por exemplo, quando abordamos a questão da Liga Revelação, do Sub-23, em 2018 era uma realidade, hoje é outra, provavelmente, na minha opinião. Hoje vai ter que ser remodelada, vai ter que ser repensada. Para quê? Para que esse espaço continue a ser um espaço de crescimento dos jogadores, que esse é que é o objetivo. E, portanto, ninguém tem que ficar aborrecido, porque as coisas antes tinham um pensamento, outros têm outros, os condicionantes são diferentes. Na competição profissional também. A competição profissional tem que ter um conjunto de requisitos básicos para se poder... Não é só por ter mérito esportivo. O mérito esportivo exclusivamente não chega. E, portanto, o que nós temos deixado de fazer, isto é um bocado... nem sequer não é pela parte populista, nada disso. Tu falaste nas ocupações dos estádios. A nós dão-nos os números, não a nós os três, não, para o público, dão-nos os números da totalidade da competição. Ora, o Benfica, o Sporting e o Porto, mas nomeadamente o Benfica, que é quem tem o maior número de gente. Não quer dizer que seja a maior porcentagem do estádio, mas é o estádio maior, claramente. Mas creio que também é a maior porcentagem. O Benfica andará muito próximo dos 60 mil. Isso dá-te logo um número, uma média completamente deturpada. E eu concordo também, ando a dizer isto há muito tempo, concordo contigo por isto. Para os jogadores, para os treinadores e para os jogadores, o envolvimento do público é decisivo para a sua prestação. Não é só porque jogam para o público, é porque a adrenalina é diferente, o ambiente é diferente, a exigência é diferente, o ambiente é diferente. E eu já tive esta discussão várias vezes. Não, mas isto é com a televisão. Não é com a televisão. Nós começámos ao longo de anos, eu percebo que a televisão, como parceiro, temos de discutir horários. Tu agora falas nos horários das 15h30, etc., mas há 10 anos atrás as coisas não eram assim, eram piores. Mas mesmo assim, com horários dessa hora, há estádios que a sua taxa de ocupação se mantém. E, portanto, olhar para isto o que é que nós fazemos para ter mais público? O que é que nós fizemos nos últimos anos para ter mais público no estádio? José, deixa-me Seja para concluir com isto. Alguma vez fizemos campanhas com os mais novos, com as escolas, tentámos trazê-los para o estádio, às famílias. Repara só nisto para eu concluir. Vês um jogo da seleção portuguesa e vês famílias. Vês um jogo do campeonato português e não vês tantas famílias, ou vês muito menos famílias. Porquê que isto acontece? Acho que é relativamente fácil de perceber. Mas o que acontece? A seleção hoje, o estádio da seleção é um estádio de família. As famílias vão ao futebol. Há outra razão, Zé. Diz. Os bilhetes são mais baratos. Muito mais baratos. Porque a intenção... Se és adepto do Benfica, do Sporting ou do Porto, não podes pensar em levar a família à bola, a não ser que reserves quase metade do orçamento familiar para lá ir. Mas um jogo, olha que uma game box, por exemplo, no caso do Sporting, andará à volta dos 500 euros. Se fizeres é imenso. Sim, mas é imenso. Ano. Sim, eu sei, mas implica... Se fizeres as contas aos jogos todos, não é assim tão caro. Não é barato, mas não é tão caro. Game Box, agora imagina, comprares para ti e para 2 filhos e para a tua mulher. Sim. Tu ali... Sabes qual é a solução? Sabes qual é a solução? E que já há pessoas que fazem isso? Partilham. Ou seja, há calcula, são 8 jogos na Liga dos Campeões. Fazem 4 em casa. Eu vou a 2, tu vais a 2. No campeonato, partilham jogos. Há pessoas já que partilham jogos. Tem que haver outro tipo de soluções. Ou seja, a seleção é mais diferenciado, é mais um produto único, é mais parecido com um concerto, com a lógica de um concerto. Vou aos YouTube, que eles só vêm cá, se calhar daqui a 10 anos. Por exemplo, este ano, nesta época, a seleção, em princípio, só vai jogar uma vez no Porto, no Norte, vou dizer Norte. Que é agora às 2 da tarde de domingo, não é? Pronto, calhou assim, porque tem a ver com os horários da UEFA e com os 2 jogos terem que ser à mesma hora. Mas mesmo que fosse à noite, portanto, é uma oportunidade para aquelas pessoas irem ver a seleção. Portanto, é mais fácil tu investires, sei lá, 100 euros, ok, com o cachorro já e com as batatas, 100 euros para levar os miúdos, porque é uma vez.
em vez de 500 para ti, mais 500 para Nações. O efeito de repetição é importante também, e repara, o Zé citou o caso do Sporting, eu fiquei curioso com aquilo que aconteceu a semana passada nos jogos do Sporting, porque o Sporting jogou 2 vezes com o Alverca, uma para a Taça da Liga e outra para o campeonato. O jogo da Taça da Liga teve uma assistência baixíssima, e eu percebo também porquê, ia jogar as reservas, era à meia da semana, estava a chover, eu por acaso fui ao estádio porque estava a comentar esse jogo para a Antena 1, e não me lembro de ver tão pouca gente em Alvalade como nesse dia. Mas depois o jogo de campeonato foi uma sexta à noite, também choveu, curiosamente, também se meteu aí uma noite complicada de tempestade, mas teve muito menos gente do que era habitual, porque aí eu acho que entra o efeito de repetição, aquilo parece quase uma cover do jogo que já aconteceu a meio da semana, e isso também temos que pensar se é bom ou se não é bom. Deixa-me só se calhar dizer aqui 2 coisas, só para fechar, antes se calhar de passar ao outro, estamos com meia hora. Que uma eu queria dizer também mais uma coisa, mas continua. Mas diz tu, chuta tu. Não, segue. Então, se dizer 2 coisas relativamente... 3 coisas, aliás, relativamente rápidas. Sobre a assistência do Casa Pia e desses jogos, eu acho que não há grande diferença entre esses jogos e o Varzim Amarante e as equipas da Liga 3. Deixa-me só dizer uma coisa. Se for com o Vitória de Setúbal na Distrital, o Vitória de Setúbal Claro, tem muito sim, claro, sim. Mas eu nem ia para esse fator, também ia, mas não ia tanto para esse fator. Eu ia aqui, e não vou aprofundar isto, eu acho que o modelo competitivo aí, mais uma vez, tem alguma coisa a ver, porque o Estrela Amadora, a Casa Pia, eles não estão a jogar para grande coisa. O campeonato deles não vai ser grande coisa, eles já não vão lutar lá para cima, em princípio, e portanto vão de acabar ou sossegados ou nas últimas jornadas a lutar pela vida deles, para não descer. Enquanto no modelo da Liga 3, nesta fase, tu tens 4 equipas que se apuram, mas tens 7, 8 que estão a lutar por aquilo. Portanto, os jogos têm mais peso. Como é uma primeira fase, também há muito menos jogos. E, portanto, cada jogo tu sentes que há qualquer coisa que se está a discutir ali. No Atlético Belenenses, no Belenenses Académica. E, portanto, isso para mim também é um fator de levar pessoas, apesar de estás a falar da terceira divisão. Outra coisa era sobre o licenciamento e o regulador. Eu acho que há uma coisa antes disto, que é o regime jurídico das federações. Portanto, ele existe desde 2011. E eu acho que já estava na altura de olhar para ele. E, portanto, é o edifício todo do que são as federações, e no caso do futebol, a Federação e a Liga. Acho que devemos olhar se as Assembleias Gerais da Federação, o que é que elas representam e quem são as pessoas que estão lá. E o que é que essas pessoas fazem antes de ir para lá e depois de ir para lá e quantas é que saem a meio. Acho que é muito importante começar a olhar para isso com profundidade. E depois, olhando para isso, tu tens que olhar para a grande questão que é, no caso da Liga, os clubes devem fazer os seus regulamentos, sim ou não? Portanto, mas eu acho que não queria saltar já para esta discussão, que se calhar à primeira vista parece, eles fazem os regulamentos deles, por isso é que está assim. Tudo bem, mas eu acho que não devemos saltar já para essa discussão. Nós temos que ver o edifício todo. Estamos em 25, portanto, 14 anos deste regime é mais do que suficiente para se fazer uma análise profunda e para se concluir que ele é ótimo e, portanto, vamos mantê-lo mais 2 décadas, ou que, se calhar, já não é assim tão ótimo e que é preciso olhar outra vez para isto. Portanto, esse, para mim, e depois a figura do regulador entra disto, depende desta reflexão, porque se eu chegar à conclusão que está tudo bem, que o problema não é esse, há outro problema, que não é este, então não quero regulador para nada. Mas se eu chegar à conclusão que, afinal, é preciso olhar para coisas, então o regulador pode ser uma ótima figura, pode fazer sentido, mas, sobretudo, eu acho, e acho que esta iniciativa devia partir do Governo, porque é quem tem que legislar, o Governo e depois a Assembleia da República, mas o impulso de analisar devia vir do Governo. E o Governo, por cima, está no início da legislatura e, portanto, tem mais do que tempo para dizer. Uma das coisas que eu vou fazer vou olhar para isto profundamente, vou encomendar um estudo a uns senhores e eles vão chegar a uma conclusão qualquer e eu depois vou discutir abertamente. E vai demorar 1 ano, não tem mal, mas pelo menos... E, entretanto, aguenta-se a centralização à espera de ver o que é que dá. Portanto, já estás aí a abrir a porta. Não vou deixar passar. Espera aí, Zé, não vou deixar. Vai acontecer. Para mim, a centralização é tipo...
não sei, nem sei que exemplo é que eu vou arranjar, mas pá, para mim não tem discussão. Tipo, eu não sou um cipriota, com todo o respeito por cipriotas, pá, não sou um grego, portanto, são os únicos dois países que têm campeonatos que não estão centralizados. Portanto, eu não me revejo como... Eles não são modelo de nada em termos... Estou a falar de futebol, obviamente. Eles não são modelo de nada para nada. Portanto, eu não quero ficar nesse comboio. É a última carruagem. Epá, não faz sentido estar aí. Portanto, uma coisa não tem nada a ver... O pessimismo leva-me a achar que é isso que vai acontecer. Exatamente. Eu acredito, eu também acredito. A questão não é só o governo estar a fazer essa avaliação. E acredito que o governo até possa estar a fazer essa avaliação, ou que governos anteriores também a tenham feito. Eu falo por dentro do próprio futebol. Ou seja, o próprio futebol tem que pensar como é que eu consigo potenciar o produto que tenho. E eu, para potenciar o produto que tenho, na minha opinião, é óbvio, obrigatoriamente, tenho que ter um conjunto de requisitos que sejam exigentes, ou seja, que não posso facilitar, porque senão eu não credibilizo a competição. Estás a passar para o tema do António, já vi. Não estou. Não, mas eu ainda quero dizer uma coisa antes sobre isso. Eu não credibilizo a competição. Portanto, se o regulador estiver constantemente a ter que ser simpático, porque o nosso problema é o regulador ser entidade patronal. E, portanto, vamos lá fazer. Nós representamos a nós próprios. Não, nós podemos representar a nós próprios e podemos ter uma figura diferente, desde que haja um mandato para quem está a gerir a competição tenha essa autonomia. Claro, são 3 anos. Ao fim de 3 anos, é como tu disseste, fez a avaliação, não é bom, não funciona, porque nós, o António, eu vou concluir agora, o António há bocado abordou a questão do ranking. E é evidente que o ranking é feito há 5 anos. Se vocês se lembram, em 2015, Portugal era quinto do ranking. Depois perdemos aquele ano bom de 2011, em que o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga foram à final da Liga Europa. Lembram-se disso? Pronto. E fomos perdendo. E hoje, quando o António diz somos sétimos, eu digo não somos sétimos, somos 8º porque a Rússia não está cá. Porque a Rússia, entretanto, foi-se embora. Porque a Rússia estava ali perto de todos nós. Pronto. Portanto, há pelo menos a possibilidade de podermos ser 8º. E isto tem que levar a pensar. Porquê é que nós não conseguimos fazer isto? Porquê é que o nosso 5º classificado constantemente é uma posição volátil? O 5º classificado no ano seguinte é 15º, ou 11º, ou 12º. E isto anda assim. Porquê é que isto acontece? É positivo que isto aconteça? Devemos manter o modelo, mas depois, em termos internacionais, não conseguimos somar pontos? Portanto, isto tem que levar a pensar e a tomar decisões. Eu acho que o 5º classificado de um ano, no ano seguinte é 10º, porque eu acho que isso tem um bocadinho a ver com os custos do sucesso, porque tirando os 4 principais clubes, os outros não têm estrutura para manter, plantel após um ano de sucesso. Não têm capacidade. Capacidade ou vontade, ou seja, o que for. Portanto, jogar 2 vezes por semana em vez de jogar uma, essas coisas. Não, e até o próprio grupo de trabalho, muitas vezes, quando uma equipe... Eu imagino, por exemplo, este ano... Por acaso o Santa Clara não é um bom exemplo disto que eu vou dizer, porque o Santa Clara manteve quase toda a equipa da época passada para este ano, mas o mais normal é que uma equipa que consegue fazer um grande campeonato fora do conjunto dos grandes, no ano seguinte perca vários jogadores, ou porque eles acabam o contrato e vão à procura de ganhar mais dinheiro no estrangeiro, ou porque alguns vão parar a um clube grande e tal, e portanto eu imagino o que é que vai acontecer é esta belíssima equipa que o César Peixoto tem neste momento em Barcelos, no Gil Vicente, para o ano que vem... se calhar o Pablo já não está lá, se calhar o Conan já não está lá, se calhar o Luís Teves também volta a sair para um desafio mais interessante. E estou aqui só a falar de alguns, já para não falar, enfim, falamos só dos 2 centrais também, que são bons, o Olímpio, o Boatu, enfim, o guarda-redes, se calhar muitos deles vão para o ano, se o Gil Vicente tiver acabar como está agora, e estiver na Liga Conferência, se calhar vai perder boa parte destes. E aí entram os magos, que vão, não, mas nós temos aqui soluções que são muito melhores, e depois vai saber e não são coisa nenhuma. E vê-se a profundidade do clube, porque ele vai ter que ter, certo, e em princípio deve ter. Certo. As pessoas que construíram este grupo têm, de certeza, capacidade para construir. Eu sou a favor, a não ser que tenha sido um bocadinho por obra e graça Mas os grandes,
António, os grandes também perdem os grandes jogadores quando Sim, é verdade, é verdade. Sim, têm mas que tem os sido... substituir. Também se enganam. Um dos grandes segredos Tem- do sucesso do tem a Sporting ver nos com a últimos 2 estrutura do anos tem que ver clube. com a Tem a ver com a manutenção de estrutura. grupo, enquanto o Benfica anda a mudar 10 jogadores todos os anos. Então, Acho eu, é a isto minha tem opinião. capacidade e não é por isso que resolve os problemas. Os grandes têm depois uma estrutura que hoje os clubes médios obrigatoriamente deviam ter. Não tão reforçada, não com a mesma dimensão, obviamente, mas que tivessem. E quando se faz a observação dos jogadores, tu não fazes a observação dos jogadores por um ano. Tu ficas com os jogadores em carteira e sabes perfeitamente. Por exemplo, neste momento, eu acredito que haja alguns clubes portugueses, e não estou a falar dos grandes, que estejam a seguir o Mundial de Sub-17. Muito sinceramente, eu acho que alguns clubes portugueses estão a seguir o Mundial de Sub-17. Esses clubes vão estar em vantagem em relação a jogadores que se calhar até vão ser eliminados na primeira fase. E que eles nem sequer vão ter conhecimento, muitos deles não têm conhecimento dos jogadores, mas eles já têm lá alguém e vão começar a ter relatórios, a sua base de dados começa a ter informação sobre miúdos que têm 16, 17 anos, que os podem ir buscar em algum momento. Há outros, isso para eles não é importante. Nem sequer o Mundial, nem o de Sub-20 contou, quanto mais o de Sub-17. Não conta para nada, percebes? Portanto, e esta organização tem que existir. Isso não é muito dispendioso. Isso é uma pessoa. Não é muito dispendioso. É preciso que haja visão para que isso aconteça. Big Data. É muito importante aí. Bom, deixa-me só dizer... Deixa-me só analista. dizer uma coisa relativamente ainda ao teu tema, Zé, só mesmo para... Eu gosto de deixar pistas de reflexão e esta, a mim, pareceu-me particularmente interessante. Eu não gosto do modelo belga do campeonato. E para quem não sabe, os belgas juntam no final as 6 melhores equipas e fazem mais 10 jornadas, 5 em casa, 5 fora, todos contra todos outra vez. E isto, obviamente, traz ali um apimentar E acho que até já debatemos isso aqui numa edição anterior. Sim. Um apimentar da competição na ponta final. Mas, por outro lado, também prejudica, se calhar, e permite que algumas equipas... Eu acho, por exemplo, que o Bruges, este ano, começou o campeonato a passear, porque sabe que, no final, aquilo vai se decidir lá no fim. E já está próximo da Saint-Gilloise, portanto, e os dois, neste momento, são claramente as 2 melhores equipas belgas. Mas... isto tem, de facto, uma vantagem, apesar de eu achar que pode ser injusto, traz uma vantagem que é a multiplicação dos grandes jogos, que pode vir a beneficiar as equipas em termos de competitividade. E em relação a isto, eu acho que uma das coisas que nós notamos muitas vezes nas nossas equipas quando começam os jogos europeus, sobretudo os jogos de Liga dos Campeões, é que chegamos lá e parece que os outros são todos mais fortes que nós, sobretudo no plano da fisicalidade. E nem de propósito, nós estamos a gravar, já o disse, na quarta-feira. Ontem vimos o Sporting jogar com a Juventus, e se houve coisa em que a Juventus foi muito superior ao Sporting, foi na fisicalidade. A capacidade, a gente via o Kefren Turama correr, aquilo parece que cada passo do Kefren Turama eram 3 passos dos jogadores do Sporting. Os lances de corpo a corpo, em que muitas vezes os jogadores do Sporting caíam e os da Juventus continuavam de pé. Curiosamente, hoje, quarta-feira, dia em que estamos a gravar, a ler a Gazeta dello Sport, li o artigo do Fábio Capello sobre o jogo, em que ele dizia que à Juventus, para ganhar, faltou-lhe intensidade, faltou-lhe a capacidade para manter a fisicalidade durante os 90 minutos. E que isto tem que ver com o facto de, quando se chega à Liga dos Campeões, os jogos... terem menos paragens, serem mais intensos, os jogadores têm menos tempo para respirar e, portanto, os italianos ressentem-se. Portanto, para eles, que estão lá do outro lado... Não foi nada. Não foi nada disto. Eu fiquei com uma ideia contrária. Sentem o mesmo que nós. Toda a gente sente, não é? Portanto, se calhar, essa multiplicação dos grandes jogos até pode vir a ser boa. Lá está. Se forem depois... interpretados de uma maneira correta. E a maneira correta é não estar a apitar por tudo e por nada, e para isso remeto para a discussão que tivemos aqui, acho que foi na semana passada, sobre as faltas. Mas vamos lá encerrar este tema, só não temos tempo para o resto. Mas, podes pegar no outro, não é? Podes pegar no outro tema? Posso pegar já no outro tema, mas posso passar já para o António, que é o que está mais relacionado com... Sim, sobre a malvadez humana. Não temos tempo. Vamos, António. Isto que o António está a dizer, eu se calhar só consegui dizer em 10 segundos. Eu estava a ver o jogo, não com muita atenção,
que é como eu vejo os jogos, mas reparei que entrou um jogador que é o Alisson Santos, eu até estou a olhar aqui para o nome, não sei bem o nome. Pá, e foi tão impressionante a quantidade de vezes que ele tentou passar e depois o jogador italiano, não é italiano, da Juventus, meteu-lhe o corpo e ele caía. Portanto, que foi tão impressionante. E é um ótimo jogador. Luís, deixa-me dizer isso. Só para sublinhar o que eu estou a dizer, e uma outra coisa, que há lá um lance, também já na segunda parte, em que, pronto, há um contacto e o jogador cai, e em Portugal era seguramente falta. E o árbitro deixou andar. Portanto, aquela dimensão na UEFA, isto já não é do campeonato inglês, isto é mesmo a UEFA. Tu sentes não, tens a certeza que há uma maneira de apitar, o UEFA Champions até, nos outros não tenho a certeza que seja igual nas outras competições. Pá, isso é tão confortável para quem está a ver, porque, pronto, às vezes eles enganam-se, mas tu percebes qual é a norma é sempre por cima. Tem que acontecer uma coisa terrível para ser falta, e isso é muito bom. Tu ainda ontem tiveste um árbitro português a apitar dos grandes jogos da jornada das Champions em Nápoles, não foi? Portanto, não é. Nós também temos cá coisas boas dentro a esse nível. Deixa-me só dizer-te isto. O Alisson é um miúdo que está a fazer o seu percurso, que é normal. É isso. É a primeira vez que está a jogar na Primeira Liga. Vamos lá pôr as coisas assim. Ele está a chegar agora e, portanto, ele vai ter que ter muitos jogos destes, vai ter que ter muitas coisas destas para poder crescer. E isso é que é bom. Tu dares a oportunidade também a alguns miúdos. O Kenda ontem... Já não é tão miúdo assim, o Alisson, atenção. Tem 23 anos, creio eu. Bem, não é isso. Quando eu digo miúdo, é o miúdo no sentido... Comparado connosco, é uma criança, mas... Não, está a chegar agora. Ele está a chegar a este nível agora. Sim. Ele não joga há 5 anos a este nível, ele joga agora. Se vocês repararem, o Kenda, que tem 18, mas que já está num patamar mais evoluído, o Kenda ontem até queria arriscar coisas diferentes, e no início do jogo até arriscou. Certo? Pronto. Eu concordo com a questão da intensidade, mas a intensidade resolve-se primeiro dentro de portas. E por isso é que primeiro nós temos que olhar para o nosso produto. Porque se tu tiveres jogos intensos dentro de portas, tu vais... Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a intensidade do jogo, uma coisa é a questão física. A outra questão é a questão atlética. A questão atlética é diferente. Eles podem ser maiores, têm maior envergadura, e, portanto, nos duelos, tudo bem. Mas, se tu tiveres intensidade no jogo, os grandes ficam à procura da bola muitas vezes. Porque senão o Vitinha não era dos melhores médios do mundo. Verdade. Com a altura que tem. Claro. O que é que acontece ao Vitinha? O Vitinha, há 4 anos atrás, jogava numa intensidade mais baixa do que joga agora. E, portanto, é evidente que ao jogar numa intensidade mais elevada, a questão atlética é diminuída e a questão física vem ao de cima. Sim, a questão física estará sempre cá em cima. Pronto. Ontem, se vocês viram um pouco do Liverpool-Real Madrid, o Liverpool, em 2 jogos, parece que tinha uma crise de 6 jogos sem ganhar internamente, não é? Em 2 jogos as coisas mudam. Portanto, e mudaram com os jogadores que estavam, os jogadores lesionados, etc. Pronto. Portanto, isto cria-se com uma intensidade. Os ingleses têm essa vantagem, porque os jogos deles são todos numa intensidade fantástica. Todos. E isto é cultural. Mas nós temos mais isso, por exemplo, em equipas nossas jovens. Vejam as equipas portuguesas da Youth League. E as nossas equipas portuguesas da Youth League têm uma intensidade tão elevada como a deles. E vejam os resultados, vejam o que acontece. Mesmo o Braga agora, o Braga não está na Champions, não vai, mas o Braga, quando foi, não perdeu nenhum jogo na Youth League. Não perdeu com o Real Madrid, não perdeu com o Nápoles, não perdeu com o Milan. Quer dizer que é na transição que se perde isso, é isso? Porque os miúdos jogam aonde? Jogam em competições mais elevadas. Jogam no Sub-23, jogam nas equipas B e depois vêm jogar aos Sub-19. A intensidade é outra. Portanto, nós temos que passar isto para o patamar superior. Enquanto não conseguimos passar isto para o patamar superior, o nosso produto, é isso que eu gosto de discutir, o nosso produto não terá a mesma qualidade. Porque andamos a jogar com uma intensidade mais baixa. Ora, sem uma intensidade mais baixa, quando chegamos a estas competições, evidente que vamos sentir, vamos ter essa dificuldade. Muito bem. Vamos António, avançar. Avança. Vamos, eu quero falar aqui um bocadinho da maldade humana. Que é uma coisa que me apoquenta desde sempre. Porque eu sou, tal como já disse, um pessimista bem disposto. Geralmente ando bem disposto, mas acredito pouco
na nossa capacidade enquanto espécie para sermos bons. Acho que o ser humano é intrinsecamente mau e tenta sempre tirar vantagem indevida das situações. E porquê é que eu estou... Começo a superar, pá. Porquê é que eu estou a falar sobre isto? Bom, é que... Quanto tempo é que temos? Não, mas eu vou ser muito breve em relação a isso, até porque é das coisas que eu acho que merecem o nosso repúdio e pouco mais do que isso. Não há muito mais a dizer sobre isso, e o que me interessa a mim aqui, ao contrário daquilo que interessa à generalidade das pessoas, não é saber quem é mais beneficiado ou quem é mais prejudicado, é saber como é que se impede que isto seja tema. Porque é isso que me parece que é relevante, e é em relação a isso que eu estou muito pessimista. Vamos lá, falar de acontecimentos concretos. Esta semana, a ser verdade, e eu até ver, não foi desmentido, o Futebol Clube Porto colocou no balneário do árbitro, Fábio Veríssimo, do jogo Futebol Clube Porto Sporting Clube Braga, a passar em loop imagens de um lance em que se queria prejudicar. E depois terá até, inclusive, eu não percebi ainda se logo na altura ou se só no final, porque tal como o Futebol Clube Porto também ainda não viu o relatório do árbitro, eu creio que o relatório, digam-me vocês se é assim ou não é, tem que ser assinado pelo delegado ao jogo, não é? Portanto, acho que alguém há de ter visto. Eu não vi porque a minha assinatura não consta lá. Mas não percebi ainda se foi logo ou antes intercaladas com imagens de um lance semelhante no torneio da Pontinha. Não me interessa se era falta, se não era falta. Isso fica para os especialistas de arbitragem. É logo um mau princípio. Deixar isso para os especialistas de arbitragem é logo um mau princípio. Sim, mas repara, para mim a grande questão que se coloca aqui é, eu acho que hoje em dia, isto não é como há 30 anos. Há 30 anos, se calhar, os árbitros eram mais influenciáveis do que são hoje. Hoje são pessoas, regra geral, mais bem formadas. Quando digo mais bem formadas, não é em termos de princípios ou de caráter. Não estou aqui a fazer nenhum julgamento a esse nível. Quando digo mais bem formadas, é têm mais formação. Pronto, é isto, basicamente. São pessoas com mais mundo. Mas formação que é? Formação que é académica? Académica, instrução escolar, enfim, tudo. São pessoas que têm mais... São pessoas que têm mais mundo, pronto, basicamente. Não sei se são influenciáveis ou não, acho que são hoje menos influenciáveis do que eram há 30, e há 30 eram menos influenciáveis do que eram há 60. Portanto, não é por aí. Agora, aquilo que me parece grave é que os clubes todos, e aquilo que o Porto aparentemente ou alegadamente terá feito, para mim é gravíssimo, mas não é mais grave, ou melhor, se calhar é mais grave, mas é igualmente grave, porque joga do que aqueles que preferem jogar o campeonato das percepções. E esta coisa das percepções está muito na moda desde que há redes sociais, porque o fundamental parece que é criar percepções. Em Espanha já se percebeu como é que isto funciona, quando o Real Madrid, todas as semanas, se o senhor... árbitro do próximo jogo vai ser o Medina Cantalejo, que acho que já não apita, mas foi o primeiro nome que me veio à ideia. Então vamos encher a programação da Real Madrid TV com clipes devidamente manobrados para mostrar que o senhor Cantalejo passou a vida toda a prejudicar-nos. Para quê? Para criar no público a percepção de que somos sempre prejudicados e, eventualmente, deixar ali uma sementezinha no árbitro e dizer, deixa lá ver se desta vez me porto bem, que é para não prejudicar o Real Madrid e não aparecer na Real Madrid TV da próxima vez. E isto, meus amigos, tem a ver com maldade humana, tem a ver com a vontade que nós, enquanto seres humanos, ou que a nossa espécie tem de tirar sempre vantagem de qualquer situação. É por isso que desde o final da época passada, mais concretamente, aliás, desde o meio da época passada, quando o Frederico Varandas deu uma entrevista à Sporting TV a queixar-se das arbitragens, depois veio o Rui Costa a seguir à final da taça fazer, ou antes até, fazer um comunicado a dizer que o Benfica... E depois começam todos a elencar os lances daí, sem vergonha nenhuma, porque são lances que, inclusive, se formos aos especialistas de arbitragem, acaba por se verificar que não foram prejudicados ou que os adversários não são beneficiados. Portanto, isto passa pela mudança dos comportamentos de todos. Mas mesmo, e era aqui que eu queria chegar,
Eu não acredito que essa mudança de comportamentos aconteça. Temos uma nova geração de presidentes neste momento. Frederico Varandas, Rui Costa, André Vilas-Boas, que eram a lufada de ar fresco do futebol nacional, mas continuam todos a fazer os mesmos comunicados, a dar as mesmas entrevistas, a queixar-se das mesmas coisas. Temos uma campanha eleitoral no Benfica, e eu já disse isto na rádio no outro dia, e imediatamente recebi dezenas de insultos nas redes sociais, porque estava a comparar as coisas. Não estou a comparar, são coisas de graus diferentes de gravidade, mas são coisas igualmente sintomáticas do mesmo fenómeno. Temos uma campanha eleitoral do Benfica em que os dois candidatos que estão ainda neste momento com a possibilidade de vir a ser presidente do clube, perdem tempo de campanha que deviam estar a falar com os seus sócios sobre o que vai ser o seu clube, sobre aquilo que são os benefícios de arbitragem aos rivais. Então, isto para mim é uma coisa estranha e difícil de entender. E a questão que eu quero deixar-vos aqui é como é que a gente impede isto? Porque eu acho que é impossível. Porque mesmo que de repente, e aqui entra o meu pessimismo, mesmo que de repente a gente diga assim, castigos pesadíssimos, vamos aqui castigar pesadamente os clubes que prevaricarem. Hoje em dia, para ganhar este campeonato das percepções, eu não preciso sequer que seja o presidente, o diretor desportivo, o treinador, pode ser um bote qualquer que consiga uma legião de seguidores nas redes sociais, tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. É por isso que as televisões dos clubes têm sempre uma visão absolutamente distorcida daquilo que é a realidade, porque estão a falar para aquele conjunto de pessoas que são aquelas que depois vão insultar toda a gente que pensa de uma maneira diferente, porque viu de uma maneira diferente. Quer tenha visto de uma maneira absolutamente imparcial, quer tenha visto de uma maneira parcial para o outro lado. Portanto, eu acho que isto é absolutamente irregulamentável e que estamos condenados a viver com isto, mas isto lá está. É o meu pessimismo a falar. Estou à espera de ouvir o vosso otimismo a explicar como é que se resolve este problema. Zé, vais tu? Posso avançar. É assim, nós temos exemplos no mundo de regulação de competições e de outras competições em que estas coisas não se passam. Fora do terreno de jogo, eu acho que todos nós devemos aprender com o que se passa nas modalidades profissionais nos Estados Unidos. E isto é impensável acontecer. E há casos graves, atenção. Há punições muito graves, há situações muito graves, há agressões também. Eles também têm muitos problemas. Só que têm uma ideia principal. O mais importante disto tudo, digamos, entre aspas, é o nosso negócio, ou sem aspas. É a nossa competição. E quem coloca em causa a nossa competição tem que ser punido. Seja o jogador, dirigente, árbitro, treinador, o que for. Não interessa. É evidente que tu dizes, mas isto também é uma questão de cultura. Claramente, é uma questão de educação. É, obviamente, uma questão de educação. Mas é fundamentalmente uma questão de estrutura que não permita que estas coisas, ou pelo menos que consiga não permitir que sejam potenciadas todas estas questões. E tu vês o modelo portanto, que chega mais à Europa ou a nós, talvez seja a NBA. E a NBA, apesar de ser uma liga fechada, pronto, não é uma liga aberta, mas isso é um modelo desportivo. Agora, as regras que todos têm que ter para participar naquela competição são muito claras. Mas tu tens uma outra questão aqui dentro, já nem é preciso ir tão longe. Os nossos participantes nas nossas competições profissionais não têm a mesma atitude nas competições da UEFA ou nas competições nacionais. Tudo, desde os bancos de suplentes, às declarações, a tudo. Os comportamentos não são iguais. E não é preciso ir buscar o exemplo americano, basta só ir ver a Champions. Quem está na Champions não tem... Aliás, repara, ontem eu estava a ver o jogo e um dos cartões amarelos que é dado, provavelmente ele até tinha razão em pedir um cartão amarelo porque é agarrado pelo Willman, certo? Bastou ele levantar o braço e pedir cartão amarelo e o árbitro que foi cartão amarelo a ele. E tu dizes, mas se calhar até foi injusto. Provavelmente. Mas não é. O que está ali regulamentado é a imagem da competição. Não queremos jogadores a pressionarem os árbitros para mostrarem cartões amarelos. Acabou. E toda a gente respeita o árbitro. O Pote falou ontem, levou amarelo.
certo? E o que nós sentimos, muitas vezes, não quer dizer que não haja, o Luís disse há bocado, há erros, mas o que nós sentimos é maior igualdade, maior respeito entre todos. E o que nós sentimos internamente é que a dimensão dos três maiores faz-se valer. Eu digo que isto é humano, as pessoas têm é da condição humana, Então tem que haver alguém que tenha essa capacidade de regular, de impor um conjunto de regras, de ser rigoroso para bem da competição interna. Para bem da competição interna e da qualidade da competição. E pode-se fazer isso contra o povo ou não? Essa é a minha dúvida. Porque se tu vais ver, por exemplo, os adeptos do Porto, e eu sou particularmente atento às redes sociais, pode ser uma minoria ruidosa, como dizem agora as pessoas das direitas. Mas se é uma minoria ruidosa, a verdade é que eu tenho visto inúmeras tweets de apreciação àquilo que o Porto fez, a dizer que finalmente estamos a pô-los no sítio. Mas era aí que eu ia. Era aí que eu ia, porque não sei se acabaste de dizer. Eu acho que o ponto fundamental, nós já tocámos nisto no outro dia, estes clubes, os três grandes têm isso em comum, portanto, eles ainda são dos adeptos. E, portanto, como eles são dos adeptos, há uma eleição que é democrática. E em cada eleição democrática tentas convencer os adeptos que tu és o melhor. Aparentemente, muita gente quer ser presidente neste caso do Benfica, mas se for Sporting e Porto, se calhar vai ser parecido, nesta fase que o Porto está. Portanto, aparentemente é um cargo que as pessoas gostam e, portanto, eles querem convencer. Nós vivemos na Europa e no mundo, vivemos um tempo especialmente delicado com os populismos e os extremismos. Mas os populismos e os extremismos são duas palavras que nós colocamos facilmente nos clubes de futebol, não é de agora, já é de sempre. Portanto, populismo sim, e extremismo, o mais possível. Portanto, isto é só populismo e extremismo. Não é mais nada. E, portanto, tu vês que o tipo de linguagem é o mesmo. E, portanto, eles, os dirigentes, são estes, mas se fossem outros, eram iguais. Nós estamos viciados nisto. Achamos que para convencer aqueles adeptos que nós somos bons, nós temos que atacar o inimigo. O inimigo hoje é um, amanhã é outro, depois é outro. Portanto, desse ponto de vista, com este modelo, sinceramente, eu acho que entre eles não vão chegar lá. E, portanto, eu nunca, talvez por conhecer tão bem isto, sempre achei que essa coisa da nova geração era pura demagogia, que deu jeito a várias pessoas, não só às pessoas dos clubes, e que o tempo ia encarregar-se de provar que era isso mesmo, que era demagogia vazia, que era um discurso sem qualquer conteúdo. Portanto, as pessoas que lá estão agora são exatamente iguais deste ponto de vista, é disto que estamos a falar, não estamos a falar de mais nada, só disto, são exatamente iguais aos anteriores. E, aliás, o Sporting já teve, antes deste presidente, teve um presidente que também era novo, e era o que nós sabíamos. Portanto, isto não tem nada a ver com a idade. E o Boa Vista há uns anos também teve um presidente novo. Não vamos com essa coisa da idade, acho que não é por aí. Portanto, vamos esquecer essa parte. Portanto, sobra a regulação. Mas a regulação, voltamos ao tema de há bocado, que é, não há regulação. Não há regulação porque a regulação é feita pelos próprios. Quando as pessoas dizem e criticavam imenso o conceito de disciplina, porque não sei o quê, não, o conceito de disciplina aplica o quadro regulamentar, não é legal, regulamentar, que é definido pelos clubes, ponto. Portanto, se o regulamento manda que se pague 100 euros de multa, o conceito de disciplina só tem que dizer justifica multa ou não? Justifica. Então são 100 euros. Mas porquê que as pessoas do conceito de disciplina é que querem ter a culpa? A única culpa que elas têm é ter aceitado o lugar. Pronto, ter aceitado ser saco de batatas de pessoas... Isso é outra discussão. Eu acho que a questão em volta do Conselho de Disciplina não tinha tanto que ver com a brandura das penas, mas mais com a... O quê? Com o tempo? Que o tempo demora? Não, também não tem culpa nenhuma. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Sim, hoje mas tem a ver quando tu falas em regulação, porque isso também é importante, o tempo que demora a aplicar uma pena e a dimensão da pena. Isso é que são coisas que te levam a pensar outra vez quando tu vais... vou usar a palavra prevaricar, pensas 3 vezes.
Agora, se tu dizes que pá, isso vai ser um dia, não sei o quê, ou se o que eu pago com isso é fico na bancada e não posso... pronto, isso não é nada. E todos nós concordamos que as penas que se aplicam por coisas deste género ou outras, porque nos outros clubes também há presidentes que já foram culpados de andar nos corredores a falar com árbitros. Luís, não vamos muito longe. Eu, como treinador, muitas vezes gostava de ir às reuniões técnicas. Não ia sempre, mas gostava de ir a algumas reuniões técnicas, porque é o que se faz. E vocês sabem que os jogos de alto risco, a reunião normalmente faz-se 2 horas antes, não é? Não se faz 1h30 antes. Portanto, a equipa tinha que chegar um bocado mais cedo. Ou eu, se quisesse ir, tinha que chegar mais cedo, porque a equipa normalmente chega 1h30 antes ao estádio. E eu ia. Eu tive um destes jogos com árbitros internacionais, etc., em que ele foi muito claro. Olha, se acontecer aqui o que aconteceu na última jornada, em que vocês meteram umas fotografias por baixo da porta ao intervalo, com os lances da primeira parte, o jogo vai acabar ao intervalo. Disse o árbitro. E eu fiquei assim, disse, ok, meteram fotografias aqui por baixo da porta. Portanto, isto... conheço um caso desses. Pá. Pronto. Foi, não foi? Okay. Estas coisas acontecem. Estas coisas acontecem. Portanto, hoje, nós, com as novas tecnologias, os árbitros no campo em si estão menos pressionados. Porque o VAR é, de facto, uma grande ajuda a decisões. E muitas vezes é o VAR que falha, que não chama a atenção para alguns lances. Porque dentro do campo é impossível ver tudo. É impossível. Dentro do campo é impossível ver tudo. Não acredito que se consiga ver tudo. Basta, eu dou um apito e apito um treino que tem uma intensidade diferente. A intensidade até pode ser tão elevada, mas as entradas, os contactos são diferentes. Né? A intensidade pode ser muito alta, mas malta já não entra de sola constantemente, já não faz. E vocês vão ver a dificuldade que têm. E se eles então começarem a simular uma ou outra falta, vocês nem sabem se é falta, se não é. Pronto. Portanto, eu sei que isto é difícil, eu sei que não é fácil este quadro. Agora, a imagem que nós passamos da nossa competição, da credibilidade da nossa competição, da confiança que nós temos que ter, mesmo como agentes. Eu vou a qualquer estádio, eu tenho que ter confiança naquilo que vai acontecer. Não posso estar constantemente a pensar que tu estás a decidir desta forma que me estás a prejudicar. Isto é um mau pensamento. E isto nunca deixou de acontecer. A questão só aprofundando aí um bocadinho, e depois temos que passar ao tema do Luís, é que eu neste momento estou convencido que muitos dos maiores populistas da nossa política não pensam aquilo que dizem. Dizem aquilo porque sabem que é aquilo que lhes dá popularidade. E a questão é se isso acontece também assim no futebol. Eu estou a imaginar os responsáveis dos clubes a fazerem... Porque eu acho que são pessoas equilibradas, apesar de tudo. Não são o típico grunho ou troll das redes sociais. E eu estou a imaginá-los ali a olhar para os comunicados e a dizer, isto se calhar é tudo tanga, mas bora lá que é isto, a malta quer é palha para comer e tal, e bora lá. Se calhar é assim que a coisa funciona também. Lá está, maldade humana e a vontade de tirar vantagem indevida das situações. Que eu acho. Deixa-me só acabar com um toque otimista. Um toque otimista. Convém. Pronto. Em dois aspectos. O Zé falou nos bancos. Eu acho que os bancos estão bem melhor do que estavam há 1 ano ou 2. E eu acho que isso tem a ver com a ação. Portanto, o comportamento dos árbitros, a maneira como eles passaram a olhar para os bancos, não nesta época, mas já na outra época, ou até talvez na outra, e a punir coisas e a agir, quer o quarto árbitro, quer os árbitros, levou a que a maneira como os bancos se comportavam se alterasse. Do meu ponto de vista, acho que não tem nada a ver com o que nós vivíamos há 2 anos, que era uma epidemia, de facto. E isso é bom, quer dizer que quando tu decides e quando tu ages e não tens medo, há resultados. E depois, tentar tirar deste episódio todo uma coisa boa, e admitindo que o que está no relatório é o que se anda a dizer, portanto vou pôr estas salvaguardas todas, porque eu não sei nada, portanto só do que se vai ler. Também não viste o relatório, não estás com... Não vi o relatório. Não vi nada. Mas admitindo que é assim, acho que é bom que um árbitro veja uma coisa que acha que não está bem e escreva. Portanto, a parte do árbitro escrever o que vê, admitindo que escreveu e admitindo que é verdade, com essas salvaguardas todas, portanto, acreditando nisso tudo,
é bom que ele escreva. E isso já é bom versus outros tempos e outras coisas. Portanto, quer dizer que ele sente a confiança necessária para escrever e acha que não lhe vai acontecer nada de outro mundo por escrever. Portanto, isso, eu tenho que olhar para isso como uma coisa boa. Admitindo essas coisas todas, admitindo que isto é tudo assim, tenho que olhar para isso como uma coisa boa. Portanto, é uma boa base, como a história dos bancos para mim também é uma boa base, a maneira como hoje não temos cotoveladas e não sei o que no nosso campeonato também são boas bases. Portanto, nós temos coisas que são muito melhores do que eram há 10, 15, 20 anos. Quer dizer, sobre isso não há dúvida. Tu tens coisas melhores, Luís, tens coisas melhores e tens coisas melhores também porque a tecnologia vem ajudar, porque o VAR vem ajudar muito. Sem dúvida, Vem ajudar muito. 5 minutos para o Vítor Pereira. Vamos embora. Eu queria, porque é que eu trouxe o Vítor Pereira? Já expliquei um bocadinho no início. Era Faltam as pints para falar do Vítor Pereira. Pois, aquilo era uma relação de amor mais do que um trabalho. E essa foi a parte que eu gostei. Eu gosto do Vítor Pereira, pronto, como pessoa, tive 2 ou 3 vezes com ele em programas de televisão que ele foi, fiquei com uma ótima impressão, portanto, para dizer isso. E como treinador também, acho que as equipas dele jogam bem, portanto, isso são 2 coisas que eu devo dizer. E, portanto, fiquei muito contente quando ele foi para a Inglaterra, porque é o sítio certo para toda a gente estar, porque ele gostava imenso de ir para lá, pelo que tem dito publicamente. E depois fiquei ainda mais contente quando ele conseguiu ótimos resultados e ainda mais quando se criou aquela relação que foi realmente engraçada entre os adeptos e um treinador. Porque para mim o futebol é muito isso. Portanto, é muito conseguir criar essa relação com as pessoas. Depois acabou a época e eu confesso, pronto, conhecendo aquelas equipas, é um bocadinho como nós estávamos aqui a dizer, Santa Clara e de outros, a probabilidade de tu no ano a seguir não fazeres o mesmo é bastante razoável. É bastante razoável. Mas ele ficou... mais com aquilo que é o projeto do Wolverhampton da Fosse. Pois, sim, mas pronto, aí eu já não sei em detalhe, portanto achei, ele sabe o que está a fazer, o clube também sabe o que está a fazer, ótimo. E o Vítor Pereira vai estar ali, ótimo, é bom para os treinadores portugueses, é mais um, pronto, estava contente com aquilo. Depois os resultados começaram a não aparecer, eu pensei, mas nem pensar como mandar o homem embora, quer dizer, aquilo é uma relação de amor, eles vão aguentar pelo menos até ao mercado, e chegam ao mercado e vão conseguir corrigir 2 ou 3 coisas e ele renovou o contrato em setembro, Luís. Sim. Portanto, ele, até por isso, portanto, até 28, creio eu, portanto, isso é uma coisa que já nem se usa. Por todas estas razões, eu pensei, não, vou manter o homem e vai ser, pronto, está ali 2 jogadores que não estão bem, ele vai dar a volta àquilo. Mas, pronto, 2 empates, não é? Creio eu, não tinha mais do que 2 pontos. E acabaram por encontrar a solução de sempre, que é mandar o treinador embora. Portanto, a minha dúvida aqui, mais até para o Zé, mas obviamente também para ti, é como é que tu sentes que, apesar disto estar tudo espetacular, eu devia me ir embora. E só dizer uma coisa também, porque acho que também é injusto não falarmos nisso. No Abel, no que ele conseguiu no Palmeiras, que é um exemplo de alguém que tem ficado sempre no sítio que todos nós dizemos, ele já devia ter ido embora. Porque aparentemente era o melhor, mas tem feito o caminho ao contrário. E mais do que o Abel, para mim, um momento da conversa de imprensa com o Presidente, que ligando ao tema anterior, me leva a dizer que se calhar nós resolvíamos isto com alguma facilidade, tendo mais mulheres a mandar nos clubes. Mas isso é uma conversa para a qual nós não estamos preparados. Mas eu fiquei... Para mim o futebol é mesmo aquilo. Portanto, é a Presidente, chega lá, diz o que ela pensa, como ela já disse em vários outros momentos, ao longo destes 5 anos que passei a prestar atenção. É uma pessoa realmente diferente. E eu acho que uma parte disso é porque é uma mulher. Em parte. A outra parte é por ser casada com o dono da Crefisa, não é? Não, mas não é só isso, António. É muito mais a história é assim. Quando tu olhas para ela. Eu também já tive uma presidente num grande clube, sendo uma mulher. Okay? E não era a lei, ela não funcionava da mesma forma. Eu tive uma presidente no Lokomotiv de Moscou. Era uma presidente. A Olga Smorovskaya era uma senhora economista e era a presidente do clube. Portanto, não era igual. Não, a questão não é essa. Tu, para fazer essa história, é evidente que é muito difícil. Isto tem a ver muito com a gestão de carreira, mas tem muito a ver com isso que disseste, com o sentimento que se tem com a ligação. Eu falo por mim. Eu tenho um clube onde sempre tive problemas, e já sabes qual é que é, sempre tive problemas, sempre houve problemas,
E a minha ligação com os adeptos é fantástica e sempre foi fantástica, que foi a vitória de Setúbal. Pronto. E se não tivesse tido problemas com dirigentes, eu não tinha saído, não tinha ido para a Federação, tinha ficado no Vitória, não aceitava convites da Federação, nem de mais ninguém, e tinha ficado ali. Pronto. Portanto, esta relação, eu percebo o Vítor Pereira nisto. Criou-se ali uma relação de cumplicidade, de paixão, etc. Só que, como sempre, o mais importante são os jogadores. E o António disse isso no início. Quando tu perdes, repara, há um jogador que sai do Wolverhampton que hoje é decisivo no Man United. Porque nestes últimos jogos tem sido ele um jogador decisivo. Portanto, se ele é decisivo no Man United, então ele será muito mais decisivo no Wolverhampton. Claro. E o Mateus Cunha era um jogador decisivo. Há mais. Mas o Mateus Cunha para mim era o ponto central. Portanto, tu quando não tens jogadores e não tens jogadores com o mesmo nível, ou possam ter potencial, mas nem sequer tens tempo de os fazer crescer, é evidente que vais ter problemas. Isso é óbvio. E, portanto, isso foi o que se passou com o Vítor. Porque tu falas na questão do Abel, sem dúvida é um exemplo fantástico. Mas tu em Inglaterra, para não sairmos da Inglaterra, Marco Silva com o Fulham. Marco Silva hoje tem uma aceitação no Fulham fantástica, e só tem porque tem conseguido trazer o clube para um patamar de alguma estabilidade. Portanto, cada história é uma história, são histórias diferentes, mas esta ligação é uma ligação que nos momentos de crise normalmente nos dá mais alguma coisa. Se reparares, o que se passou com o Vítor foi que houve também ali um conflito com adeptos. As coisas Os adeptos são um bocado isso, não é? Os adeptos são um bocado isso. Pronto. Claro. Hoje vamos ali beber umas pints ao pub e amanhã és o pior treinador que cá está. Mas é o meu caso. Por isso é que nós, treinadores, dizemos que temos sempre a mala feita, não é? Pode estar, tu tens de tomar decisões, gostem ou não gostem, tens de tomar decisões. E já sabes que há sempre quem não gosta. E quando estás a perder, há sempre dúvidas em relação a tudo. Quando ganhas, tu até te vou dizer, tu até decides mal, mas aqui correu o bala e ganhaste, és o maior. Quando perdes, até podes ter tomado as decisões, as melhores decisões. Sim. Mas são assim. Não adianta. Agora, neste momento, depois de elas acontecerem, sim, ele devia ter saído no verão. Mas é depois de elas acontecerem. Estando lá, se calhar, eu ia como ele foi, pela paixão, pelo gosto, percebes? Pelo querer fazer, pelo querer reconstruir. E até, entre outras razões, por não ter outra coisa para fazer, não é? Quer dizer, e a pessoa se gosta de trabalhar, está no campeonato mais importante de todos e acredita que pode chegar lá. Não é? António, mas depois do que tu fizeste, se tu encostares, a seguir vai-te aparecer. Agora, quando tu és despedido, agora é mais difícil. Acho que você é calculista e eu não conheço pessoalmente o Vítor Pereira. Acho que foi a pessoa com quem nunca falei, mas não tenho essa imagem dele. Repara, os treinadores hoje... Não, calculista não é. Isso acho que não é. Os treinadores hoje são vistos pelo último ano. Pelo que fizeram no último ano, ou nos últimos meses. Tu até podes ser um excelente treinador. Nos últimos meses as coisas não te correram bem. Esquece. Não tens a mesma visibilidade no mercado. Enfim, há casos que contradizem um bocado isso. Olha, o caso do Slot, por exemplo, que foi para o Liverpool, quando o último ano dele tinha sido mau antes de ir para o Liverpool. Tinha perdido mas tinha uma história. Mas tinha uma história no clube. Diferente. Tem uma história. E hoje o tempo de permanência é curto. É muito mais curto do que era há uns anos atrás. E estas exceções, que o Luís está chamado, a exceção do Abel, que é fantástica, 5 anos no Palmeiras, obviamente com os resultados é que lhe dão suporte a conseguir estar os 5 anos, certo? Hoje tem margem para falhar, como o Ruben Amorim tinha margem para falhar no Sporting. Sim, eu ia dizer, o Ruben Amorim podia ficar 10 anos no Sporting. Tinha margem para falhar no Sporting. Pronto. E se vocês se lembram, eu não me lembro de nenhum treinador do Sporting nos últimos anos ter sido quarto classificado e ter-se mantido como treinador principal sem contestação. Eu não me lembro disso. Sim. É puxar o filme atrás, mas não me lembro. Portanto, este historial, essa ligação é fundamental. Mas o Marco Silva tem isso neste momento no Fulham. Tem uma ligação fantástica. E por isso até, sem ter falado isto com ele, mas creio que ele estará mortinho à espera de uma oportunidade de dar um passo em frente. Não é? Porque o Fulham... Lá está, porque os clubes depois também têm a sua própria idiosincrasia, não é? Porque
porque o Fulham é um clube onde o investimento tem sido pouco, tem sido escasso. E eu creio que neste momento já é um clube curto para o Marco Silva. O Wolverhampton é um clube muito... E há bocadinho vocês falavam aqui em clubes volúveis, ou é o mais volúvel. Enfim, agora o Nottingham Forest está um bocadinho a par. Dos clubes ingleses, porque aquilo alternam anos de investimento maluco, parece que querem ganhar a Premier League, com anos de desinvestimento brutal, que eu acho que tem muito mais que ver com o plano de negócios da Fosun dos FX e daquilo que está a ser feito no clube a esse nível. O desinvestimento que foi feito este ano no Wolverhampton foi brutal. Saem 3 titulares, o Nelson Semedo, o Aït Nouri e o Mateus Cunha, e não entra ninguém que possa vir a ser a solução. E se a equipa já no ano passado estava ali, a água tente não caia, não é? O mais normal este ano era que desse um trambolhão por aí abaixo. Que é o que vai acontecer, venha o treinador que vier, pode ir se não falar... vierem jogadores em janeiro. Se não vierem jogadores em janeiro. Também concordo. Fechas, António? Ou fecha não, mas fecha o Zé, porque é o Zé que... Zé, chuta Hoje é a minha... Então, a bola para a frente. Estamos a falar do treinador. Não. Para a semana, acho que é o Luís a apresentar o tema. És tu, Luís? Sim, não faço ideia do que é que vai ser. Ainda não, pronto, mas terás que pensar. Para a semana teremos um novo tema. Nós cá estaremos na próxima sexta-feira para discutirmos esse tema que o Luís Sobral irá apresentar. Tenham um bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. E abraço. Um abraço.